Um bom dia e a paz do Senhor Jesus a você, amado e querido ouvinte do Leitura Diária. Grato a Deus por mais essa rica e gloriosa oportunidade a qual o Senhor Ele nos concede de estarmos aqui para fazermos mais uma breve reflexão. Estamos estudando a segunda lição do trimestre de 2021. A lição que tem por tema geral, o tema global, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E na próxima aula da Escola Bíblica Dominical, estaremos tendo a aula sobre a temática, a aula de número 10, sobre a temática o Ministério de Mestres ou Doutor. E na nossa oportunidade de hoje, na segunda-feira, estaremos vendo justamente os doutores na igreja. Neste objetivo, estaremos lendo o que diz a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 13, versículo 1. Leamos o que diz a palavra do Senhor. Havia na igreja de Antioquia, ou Antioquia, profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Hoje, uma reflexão um pouco mais histórica, um pouco mais analítica, acerca destes dois ministérios tão importantes, tão fundamentais para a igreja. Não gosto de chamar de igreja primitiva, gosto de chamar de igreja embrionária ou igreja inicial, né? Porque a igreja, onde ela surgiu, onde ela nasceu, de tamanha importância, onde vem todo o fundamento da base do que nós acreditamos hoje. Mas a distinção entre os dois ministérios que existe aqui é o ministério de profeta e o ministério de mestres ou doutor. Uma distinção salutar, saudável, que nós poderemos fazer é sobre justamente a função de cada uma dessas atividades, tanto a atividade profética quanto a de mestre ou doutor. Na profética, existe uma vertente de ter uma função mais oratória, haja vista que o profeta recebe do Espírito Santo de Deus a revelação para que assim ele possa fazer a sua explanação, ou seja, ele possa transmitir a mensagem de Deus. E os mestres, eles também transmitem, mas eles ensinam. Então eles possuem uma função mais didática. Está voltado à habilidade e à capacidade daquele que é vocacionado nesse ministério de mestre de ensinar a outras pessoas, né? E nesse versículo, basicamente, se nós observarmos, não existe nenhum tipo de distinção, principalmente nesse. E os dois ministérios, eles não são tão idênticos assim. Mas o que nós podemos concluir é que o ofício de profeta só perderia sua importância para o do apóstolo. E, por consequente, o de mestre ficaria um pouco abaixo dos profetas. Então, a termo de ofício maior, nós temos aqui que os profetas eles estão numa posição maior do que a dos mestres. O que também pode nos servir de base para concluir que o ofício maior também vai englobar o ofício menor, ou seja, aquele que é profeta, que vivencia uma experiência com Deus, aquele que tem a sensibilidade do Espírito Santo, está apto a ensinar a outras pessoas também sobre as coisas do Senhor. E aqui nós temos 5 figuras, 5 pessoas mencionadas, 3 como profetas e 2 como mestres, a saber. Profetas, vamos começar primeiro por Barnabé. Barnabé tem o significado do seu nome, filho da consolação. Ele é judeu, de família sacerdotal, né, da família sacerdotal, e isso já nos implica dizer que ele seria da tribo de Levi, primo de João Marcos, que também escreveu um evangelho. E, por conseguinte, nós temos também descrito lá no livro de Atos, capítulo 11, versículo 24, a característica de Barnabé é que ele era um homem bom,
cheio do Espírito Santo de Deus. Nós temos agora um outro profeta mencionado nesse versículo, que é o Simeão, de sobrenome Níger. Simeão era um nome bastante comum, bastante popular na época. Então se fez necessário, para haver aqui uma distinção e uma clareza de que Simeão seria esse, ele nos trouxe a origem dele, que seria da terra de Níger, onde indicaria uma terra escura, mais ou menos, indicaria aí que ele fosse de origem africana. E acredita-se também que se trata do mesmo Simão de Cirene que ajudou a transportar a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós temos um cidadão um tanto quanto difícil de identificar, é o Lúcio de Cirene. Existem várias tentativas de ter a convicção de quem realmente é Lúcio de Cirene. Alguns tentam identificá-lo como sendo o próprio Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e, por consequente, também escreveu o livro de Atos. Por quê? Porque eles se baseiam na origem do nome, porque o nome Lúcio e o nome Lucas têm a mesma raiz grega. No entanto, não se pode muito bem afirmar que se trata da mesma pessoa, porque tudo o que se sabe é que esse Lúcio aqui mencionado, ele é parente de Paulo e é judeu. E já partindo dessas informações, já não prospera a ideia de que se tratasse do próprio Lucas. Por quê? Porque Lucas não era judeu. Então, só com essa pouca informação que nós temos em mãos, nós podemos dizer que de fato não se trata aqui do Lucas, se trata de um outro Lúcio. E por que se fez confusão que Lúcio seria, na verdade, Lucas? É porque um certo médico galeno, uma certa vez mencionou que antes dele existia um distinto médico em Tarso chamado Lúcio. E alguns também acreditam que Lucas teria estudado medicina em Cirene e depois conhecido Paulo em Tarso. Então, isso é que gerou essa fagulha de tendência a acreditarem que poderia se tratar da mesma pessoa. No entanto, isso nós não podemos afirmar. Agora, na qualidade de mestres, nós temos aqui Manaém. Manaém foi colasso de Herodes Antipas. Herodes Antipas, se você se recorda bem, foi aquele que mandou decapitar a João Batista. O seu nome significa Consolador. E agora, somente a título de curiosidade, para não deixar a mensagem muito extensa, nós temos o Saulo. O Saulo, que era também judeu, né, e que aqui curiosamente aparece por último e na condição, na qualificação de mestre. O que nos sugere que Lucas, como um historiador que foi, ele teria aqui obtido informações antes do levantamento de Paulo como um dos principais líderes da igreja. Portanto, meus amados, esse foi o meu breve comentário acerca dos principais mestres e doutores da igreja de Antioquia. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido e não esquece, para continuar ajudando esse canal, para continuar nos incentivando e levando a palavra do Senhor, deixe aqui o seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que a mensagem do Senhor chegue cada vez mais longe. A você que nos ouviu, que nos acompanha, meu muito obrigado, meu grande abraço, que Deus abençoe a sua vida e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.